a segunda discussão que eu queria trazer é um pouquinho sobre o que a gente chama de regras de derivação, né? Porque a questão é a seguinte, né? A gente conceituou uma ideia do que é derivada, né? E esse conceito de derivada, ele é melhor entendido a partir de um limite, né? É esse limite que está aqui, né? É isso aqui que é o conceito de derivada para a gente. Então, se eu quero calcular uma derivada, pelo menos até o ponto em que nós estamos, eu terei, via de regra, que calcular um limite, né? Pô, quero saber quanto que é a derivada dessa função aqui, ó. Amigo, o que você tem, o que temos é, calcula um limite. Agora, vocês concordam que começa a chegar um ponto em que se toda derivada que eu tiver que calcular, eu tiver que fazer um limite, chega uma hora que a gente não vai nem conseguir, a coisa vai começar a ficar tão complicada que a gente sequer vai dar conta de calcular esses limites. Então, o que a gente faz? A gente começa a ampliar as nossas técnicas para cálculo de derivadas, construindo o que a gente chama de regras de derivação, né? Aliás, uma delas a gente já construiu. Aliás, algumas delas a gente já construiu, né? Por exemplo, deixa eu parar aqui de compartilhar, que eu vou daqui a pouco compartilhar outra coisa aqui com vocês. Então, assim, que regras de derivada que a gente já viu aqui nesses nossos encontros, né? Nós vimos, por exemplo, a regra para derivar funções do tipo x elevado a n. Não vimos? Né? Como é que deriva funções do tipo x elevado a n? Olha, muito simples, né? A regra da derivada de x elevado a n é derivada de x elevado a n igual a n vezes x elevado a n menos 1. Né? Essa é a regra, né? Que a gente estabeleceu aqui. Né? Eu tenho sempre tomado esse cuidado de não simplesmente despejar uma regra em cima de vocês, mas pelo menos dar essa oportunidade para que a gente se debruce um pouco sobre aquilo, para que a gente vá um pouquinho mais fundo, para que a gente entenda um pouquinho melhor o que está por trás, e não simplesmente fique comprando regras sem sentido, né? Outras regras que a gente viu também para a derivada foi, por exemplo, como é que eu derivo uma soma de duas funções? Se eu tenho uma função f e uma função g, como é que eu derivo f mais g? A gente também viu uma regra para isso, né? Aliás, é a regra mais natural possível, né? Derivada de f mais g é igual a derivada de f mais derivada de g, né? A gente já viu algumas dessas regras. Eu queria aqui agora, nesse restinho aqui de aula nosso, eu queria trazer, eu queria trazer duas outras regras, né, de derivação, e essas regras elas têm que ver com duas operações que a gente faz o tempo inteiro com funções, né? Que a gente fazia o tempo inteiro com números, que a gente faz com funções, que são a multiplicação e a divisão. Eu posso pegar duas funções e multiplicar, não posso? Né? Tenho lá a função x ao quadrado e tenho a função, sei lá, seno de x. Aliás, eu tinha deixado na semana passada um materialzinho de leitura para vocês lerem um pouco sobre a derivada da função seno. Vocês chegaram a dar uma olhada? Alguém teve a oportunidade? Sentiram assim? O que vocês acharam do material? Vocês conseguem se sentir assim mais familiarizados com o processo de derivar a função seno? Ele está dizendo que não conseguiu ler. Não, tranquilo, sem problema. Alguém conseguiu ler? Chegaram a dar uma olhadinha? Mas vocês sabem qual que é a derivada do seno, não sabe? O Vitor leu. Quanto que é a derivada do seno? Derivada de seno de x. Cosseno. Né? A Sá também não li, mas sabe qual é a derivada, né? É algo que, assim, antes de saber o que é derivada, talvez antes de saber o que é seno, a gente sabe que derivada do seno é cosseno. É isso ou não é? Né? Tem algo que, né, faz com que, sei lá, isso assim, isso caiu no nosso
cotidiano quase, né? Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno, vocês sabem? O Vitor tá dizendo que aprendeu pelo material, não sabia antes. Derivada do cosseno menos seno, exatamente. Né? Eu não pretendo fazer, assim, tomar aqui tempo dessas nossas aulas para calcular essas derivadas. Talvez, assim, caso vocês apresentem essa demanda, da tangente nunca lembra, né? A partir do que a gente fizer hoje, você não vai precisar lembrar o da tangente. Você pode aplicar a regra que a gente vai aprender aqui hoje para poder calcular da tangente. Mas, caso vocês apresentem essa demanda, eu posso pensar em gravar talvez uma videoaula rapidinho, fazendo a conta, né? Falando um pouquinho de como é esse cálculo da derivada da função seno, mas caso vocês apresentem essa demanda, né? Eu acho dizendo que seria bom. Vou ver se eu consigo encaixar aqui, acho. Mas, ok, né? Mas então, assim, eu sei quanto é a derivada do seno, cosseno. Sei quanto é a derivada de x ao quadrado, 2x. Né? Quanto é a derivada da função x ao quadrado vezes seno de x? Né? Ou quanto é a derivada da função seno de x dividido por x ao quadrado? Né? Quer dizer, eu posso fazer essas operações com funções, eu posso multiplicar funções, eu posso fazer quociente de funções. O que a gente vai tentar fazer aqui agora é entender o processo que a gente passa na hora que a gente tenta calcular a derivada tanto do produto quanto do quociente de funções, só que a gente vai fazer isso em geral. E quando a gente faz isso em geral, no final a gente obtém uma técnica, uma regra. E na hora de derivar as funções no dia a dia, na hora de, né, preciso calcular a derivada de uma função, ela é dada por um produto. A partir do momento em que eu estabeleço essa regra para a derivada de um produto, eu não preciso mais aplicar o limite. Eu posso agora usar essa técnica, usar a regra chamada regra do produto. O quociente é a mesma coisa, certo? Então, a gente conclui aqui a nossa aula, o nosso encontro de hoje, fazendo tentando entender os nexos por trás dessas duas regras, que talvez alguns de vocês até já conheçam, né? A chamada regra do produto e a regra do quociente. Vocês conhecem? Já viram? Né? Talvez alguns já tenham tido a curiosidade de olhar, né, nos livros lá e conhecem, né? Vira uma reza no fim das contas, né? O Atila dizendo, já viu, mas não lembro. Eu prefiro assim, viu, Atila? Eu prefiro que não lembre. Eu não gosto desse negócio de decorar fórmulas. Né? Eu prefiro que a gente se aproprie delas entendendo o significado por trás. E se você entender o significado, você faz a regra na hora, se precisar. Né? Não vejo sentido em só memorizar. Então, eu até prefiro mesmo que não lembre. Né? Miguel está dizendo que viu na CIEP. Sim, na CIEP já foi abordado isso. Né? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu... Ele aqui, perfeito, está aqui. Eu vou compartilhar aqui um slidezinho. Está. Estão visualizando aí a apresentação? Estão conseguindo ver? Beleza. Então, vamos lá. Como eu tinha falado, né, adiantado aqui, a gente já viu algumas regras de derivação. Aqui eu estou relembrando duas delas. Né? A gente sabe como é que faz para derivar uma soma. Né? Derivada da soma é a soma das derivadas, essencialmente. E a gente sabe como faz para derivar funções que são dadas por constante vezes uma função. Né? E a forma de derivar isso é bastante simples. A ideia é que a constante sai da derivada. Né? Então, derivada de CF é C vezes a derivada da F. Né? E com isso a gente pode derivar qualquer polinômio, se a gente quiser. Né? Por exemplo, coloquei aqui
se f de x é x ao cubo menos 4x² mais 2x menos 5, como a gente sabe derivar funções do tipo x elevado a n, e como a gente conhece essas duas regras, a gente pode derivar essa função, né? Seria a derivada desse polinômio, aplico a regra da soma, e eu separo isso na soma das derivadas. E aplico a regra ali da constante para colocar as constantes para fora, lá então onde tem ali menos 4x², eu ponho menos 4 para fora da derivada. Onde tem o 2x, eu ponho o 2 para fora da derivada. E no fim das contas fica assim. Agora é só aplicar a regra que a gente aprendeu, né? Derivada de x ao cubo, 3x², derivada de x ao quadrado, 2x, né? Vezes o menos 4 que já estava ali, vai ficar menos 8x, mais duas vezes a derivada de x, que é 1, portanto, 2, né? Ou seja, aqui a gente já estava bem, já está bem, assim, familiarizado, né? Então, o que a gente vai tentar responder aqui agora? Então, a pergunta, né, que a gente vai tentar responder é o seguinte, o problema é o seguinte, se eu tenho duas funções f e g, as quais eu conheço a derivada delas, eu sei quem é a derivada da f, eu sei quem é a derivada da g, suponha que seja, né, x ao quadrado e seno de x. Eu conheço a derivada de x², conheço a derivada do seno de x. Como calcular a derivada do produto f vezes g? Bom, não temos outro caminho, não temos outra ferramenta que não a definição de derivada em termos do limite, né? Vitor está perguntando aqui, qual operação você perguntou? Ixi, agora talvez me perdi no contexto, Vitor. Você consegue ser mais específico na pergunta? Como eu não vi na hora que você escreveu, eu perdi aqui o... Deixa quieto. Não, tá tudo certo, né? Se tiver alguma coisa em dúvida, é só falar. Não, beleza. Ah, era multiplicação em quociente. Isso. Então, a gente vai partir agora. Então, o primeiro problema é, tenho duas funções, f e g, e eu conheço as derivadas delas. Eu quero agora entender como posso derivar o produto dessas duas funções, f vezes g. Então, como é que eu faço isso? Gente, aliás, só alertando aqui, como eu estou aqui olhando agora eu estou aqui olhando para a câmera aqui do Google Meet, então estou vendo o chat. A hora que eu vou lá para a apresentação, eu fico com a minha tela tomada pela apresentação, e aí eu não vejo o chat. Então, assim, se enquanto eu estiver falando, vocês quiserem fazer alguma pergunta, por gentileza, se puderem, abram o áudio e me dá um toque que daí eu vou ouvir, tá bom? Eu tento aqui sempre ficar pulando aqui para cá para ver o chat, para não perder de vista aqui o que vocês estão falando, mas às vezes pode ser que eu, né, passe lá e a sua dúvida fique aqui, tá bom? Então, tá, essa é a pergunta. E a única ferramenta, a única coisa que temos para calcular a derivada é a definição via limite, que é essa aqui, né? É a que a gente está aí utilizando, né? E já estamos ficando aí cada vez mais familiarizados com ela. Derivada dessa função é o delta fg, né? Delta f vezes g, sobre delta x, limite para quando delta x tende a zero, né? O que é o delta f vezes g? Bom, delta f vezes g é f vezes g de x mais delta x menos f vezes g de x, certo? Beleza, agora o que significa, né, isso, f vezes g de x mais delta x? Isso é só multiplicar, né? Eu pego f, calculo em x mais delta x e multiplico por g de x mais delta x, né? A mesma coisa lá, menos, então f vezes g aplicado em x, isso significa, né, f de x vezes g de x, né? Então, no fim das contas, essa é a expressão que a gente encontra. Agora, olhando para essa expressão aí, vocês conseguem encontrar, olhando para ela, alguma coisa que se pareça com a expressão da derivada da f? Quando você olha para essa expressão que vocês estão vendo aí agora, você consegue encontrar algo
parecido com a derivada da f? Consegue, assim, enxergar ali alguma coisa que lembra a derivada da f? Aquela expressão da derivada da f? Viu fazendo ainda não. Derivada da f é aquela coisa assim, né? F de x mais delta x menos f de x sobre delta x, né? Essa é a derivada, isso seria a derivada da f. Do jeito que está ali, esse termo não aparece. Mas olha só, nessa expressão, se no lugar desse g de x, aqui é um g de x, né? Se no lugar desse g de x, se fosse isso aqui, se fosse g de x mais delta x, não é, tá? O que a gente tem é isso aqui, ó, né? É isso aqui que a gente tem. Mas se fosse isso, tá? Vamos imaginar aqui, né? Por um momento que fosse assim. Se fosse assim, vocês conseguem agora olhar para essa expressão e enxergar a derivada da f? Aí sim, né? Aí se eu fatorar, se eu colocar o g de x mais delta x em evidência, o que sobra vai ser a derivada da f. Vai ser a expressão que dá a derivada da f. Todo mundo concorda, gente, com isso? Concordam? Beleza, né? Se fosse assim, então é assim, se fosse assim estaria ótimo, mas não é assim, né? A verdade é que, não, a verdade é isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem. Tá, mas ficou claro pra gente que se fosse assim, a gente saberia o que fazer. Então, o que que a gente faz? Olha, já que eu não tenho esse termo, né, já que isso aqui não é o que aparece, eu vou fazer esse termo aí aparecer na marra, né? Eu vou fazer aparecer esse menos f de x vezes g de x mais delta x. Como é que a gente faz uma expressão aparecer, né? Ela não está lá, né? Então, esse cara aqui não está aqui, né? Insisto. Como é que eu faço ele aparecer, então? Tem algum jeito? Lícito, né? Eu posso fazer ele aparecer, eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, yay, apareceu. Mas isso aqui, né? Eu estou ferindo aqui a expressão, né? Eu estou mudando a expressão. Sem mudar a expressão, como é que eu faço aparecer esse termo aí? Esse f de x vezes g de x mais delta x. Alguém tem alguma ideia? Você não tem um termo numa expressão. Você queria que ele aparecesse. O que você faz? Multiplica e divide pelo mesmo número? É, é exatamente esse o princípio. O único detalhe é que você confundiu as operações. Quando você fala assim, multiplique e divide, você estaria meio que multiplicando por um, né? Mas como eu quero fazer aparecer esse termo somando-se àquela expressão, então ao invés de multiplicar e dividir, na verdade eu vou somar e subtrair. Entendeu a diferença? Né? Ali naquela expressão de cima, eu vou fazer aparecer esse f de x vezes g de x mais delta x, que eu quero fazer esse cara aí subtraindo essa expressão, entendeu? Então eu vou somar e subtrair. Porque daí quando eu somo e subtraio algo, na verdade o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Estou somando zero. Se eu pego essa expressão e somo zero, eu mudo? Mudei a expressão ali? O que eu tinha antes é igual ao que eu tenho aí agora? Somei aquele zero ali em vermelho. Mudei a expressão ou continua sendo a mesma? Me dizem, continua a mesma, né? Somar zero não muda nada, né? Assim como multiplicar por um não muda nada, né? Só que, nesse caso, o que a gente precisa é da operação de soma, na verdade, é de subtração, né? Então, eu estou somando zero. E quando eu somo zero, não muda nada. Só que agora eu vou olhar para esse zero, eu vou escrever esse zero de uma maneira bem esperta. Então, no lugar desse zero, eu vou escrever isso aqui, ó. Vocês concordam que essa expressão que apareceu ali em vermelho é o zero que eu tinha antes? Sim ou não? Continua sendo aquele zerinho em vermelho? Continua, né? Por quê? Porque ele é menos alguém mais o alguém. Menos alguém mais esse alguém dá zero.
Concordam, então, que a hora que eu acrescento essa expressão em vermelho aí, eu continuo não mudando o valor da expressão? Concordo que eu continuo tendo o que eu tinha antes? Sim? Maravilha. Agora, perceberam que aquele termozinho dos sonhos apareceu agora? Não é que ele apareceu, né? Eu forcei mesmo ele a aparecer. Só que eu fiz isso de maneira lícita, respeitando as regras, a lógica matemática, né? Mas fiz ele aparecer, né? A gente já tinha percebido que se ele aparecesse, ele seria útil. Então eu fiz ele aparecer na marra, né? Somei e subtraí o cara, certo? Legal. Agora, o que a gente vai fazer com essa expressão? Esses dois primeiros termos, eu vou agrupá-los, vou olhar para esses dois aqui juntos, né? Esse cara menos esse, e esses outros dois eu também vou agrupar, tá bom? E aí vou separar, né? Aqui eles estão, tá, essa expressão toda dividida por ΔX. Eu vou separar isso assim, ó. Dá uma olhada aí, vê se vocês concordam com essa linha de baixo, vê se tá tudo bem para vocês, vê se concordam que é a mesma expressão de cima. A única coisa que eu fiz foi fazer esse agrupamento aí. Os dois primeiros termos deixei aqui e os dois últimos lá do outro lado e separei, né? Coloquei aí duas frações com o mesmo denominador ΔX. Tudo bem? Posso fazer isso? Algo de estranho aí para vocês ou tá tudo certo? Posso fazer isso? Tudo ok. Então, maravilha. Legal. Agora aqui, olhando para a primeira expressão, tá? Para essa daqui, ó. Para esse primeiro quociente aqui agora é aquele cenário ideal que a gente estava conversando antes, né? Ó. Tem um g de x mais ΔX aqui, tem um g de x mais ΔX aqui, que eu posso colocar em evidência. Né? Ó, esse cara está comum aqui. Né? E já aproveitando aqui, olhando para a segunda expressão, esse termo que na verdade a gente só colocou para poder fazer aparecer esse menos esse cara, agora, se a gente olhar bem, ó, ele também tem um termo em comum com o outro que eu tinha, que é o f de x. Perceberam, gente? Né? Eu coloquei ele ali só para poder o outro dar certo. Mas aí agora eu olho para esse e olha, ali também tem um negócio para pôr em evidência. É o f de x. Fica comum aqueles dois. Né? Então, se tem esses termos comuns, tanto na primeira parcela quanto na segunda, eu posso vir aqui e colocá-los em evidência. Né? Então pronto, coloquei esses termos em evidência. É isso aí que a gente encontra. Agora, eu quero pedir para vocês me dizerem. Então, ó, agora a gente tem assim, ó, limite para ΔX tendendo a zero, dessa expressão zona aí. Então, esse primeiro termo aqui, digam para mim, quando ΔX tende a zero, para onde vai isso aqui, ó? Esse f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Para onde vai isso? Para onde vai esse cara? E agora eu preciso que vocês me digam, tá? F' de x. Beleza, muito obrigado, Victor. Esse primeiro termo é, agora sim, achamos a expressão que dá a derivada, né? Aquilo é F' de x, ó, né? É assim que a gente define. Agora, e esse cara multiplicando a F' de x? G de x mais ΔX. Quando eu faço ΔX tender a zero, o que acontece com G de x mais ΔX? Quanto que vai dar isso? G de x, muito bem, perfeito. G de x. Agora, olha a sutileza aqui. Percebe que eu estou usando o fato de que, como G é derivável, nesse caso aqui, né? Eu estou assumindo que G tem derivada, então G é contínuo. Porque isso aqui, ó, de que G de x mais ΔX, quando ΔX tende a zero, isso aqui é igual a G de x, isso só é verdade quando G é contínua. Né? Então, aqui eu estou usando aquela implicação, né, de que se f é derivável, ou no caso aí, se g é derivável, então g é contínua. Então, é exatamente isso mesmo. Ó, limite
para Δx tendendo a zero, de g de x mais Δx é igual a g de x. Tudo bem, gente? Estão comigo? Tudo ok? Certo? Sim ou não? Vocês estão assustados? Ah, ok. Beleza. Ok, então vamos prosseguir. E esse cara aqui, f de x, quando Δx tende a zero, o que acontece com isso? Ou quanto que dá isso? Quanto que dá isso aí? Quando f de x tende a zero. Quando Δx tende a zero, o que acontece com f de x? Continua f de x. Exatamente, Guilherme. Não depende de Δx isso. Então, não acontece nada. Continua sendo f de x. E o que acontece com g de x mais Δx menos g de x sobre Δx quando Δx tende a zero? Né? G' de x. Exatamente, meus caros. Minhas caras. Pronto. Né? Olha a conclusão. Meu objetivo era derivar o produto. Né? Fazendo todo o processo de limite, fazendo essas manobras algébricas que fizemos aqui, a conclusão foi que ó, a derivada de f vezes g é f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Para quem já tinha visto a chamada regra do produto. É isso aí mesmo que você viu? Se não foi, eu sugiro trocar o livro de cálculo que você está estudando. Né? Não está muito bom. É isso aí, né? É isso aí. Então, acabamos então de construir, né, de encontrar o nexo por trás da regra, a chamada regra do produto, né, que diz exatamente isso. A gente tem uma forma bem peculiar de ler essa fórmula, né? A gente lê assim, ó, a derivada do produto, isso aqui vira uma reza depois, tá? Você não esquece mais também. A derivada do produto é igual a derivada do primeiro, o primeiro é o primeiro termo do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? Essa é a chamada regra do produto. Então, eu queria derivar a função x ao quadrado vezes seno de x. Como é que eu faço? Aplique a regra do produto. Né? Que a regra do produto diz: derivada do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. No caso desse exemplo, seria derivada do primeiro seria a derivada de x ao quadrado. Então, ficaria 2x vezes o segundo, que é seno de x, 2x seno de x, mais o primeiro, x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é cosseno de x. Portanto, a derivada de x ao quadrado seno de x é igual a 2x seno de x mais x ao quadrado vezes cosseno de x. Derivei, né? Conhecendo a derivada de x quadrado, conhecendo a derivada de seno de x, eu derivo a derivada do produto entre elas, aplicando a regra do produto. Tá claro? Alguém ficou com alguma dúvida, algo não ficou assim, né? Algo escuro não está claro, né? Não? Tudo certo? Beleza. Então, podemos então agora, para aí sim fecharmos aqui de vez, terminarmos aqui nosso encontro, entender da mesma forma de onde vem a chamada regra do quociente? Podemos ir nessa? Vamos lá. Então, regra do produto, feito. Né? Então, a pergunta agora é, e o quociente? Né? Como calcular a derivada do quociente? A primeira coisa que eu observo aqui é que o quociente de duas funções pode ser olhado como um produto. Né? Então, o quociente de f de x dividido por g de x pode ser olhado como produto de f de x vezes a função 1 sobre g de x. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Que o quociente pode ser olhado como um produto dessa forma? Concordam? Né? Se
eu posso olhar para o quociente como um produto, então, para derivar esse quociente, eu vou aplicar a regra do produto, nesse produto que eu estou enxergando aí, né? Então, a hora que eu aplico a regra do produto, vai ficar assim, ó. Então, a derivada de f de x sobre g de x, eu vou olhar para isso como a derivada de f de x vezes 1 sobre g de x. E o que a regra do produto diz? Olha, derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Nesse caso, o primeiro é f de x e o segundo é 1 sobre g de x. Agora, nessa expressão, digamos que a gente quase já calculou a derivada. Falta só um detalhezinho aí. Tem alguma coisa aí que a gente precisa entender como vai ficar a derivada para a gente poder dizer, olha, pronto, fechou, a regra do quociente está aí. Né? O que está faltando aí nessa expressão? O que a gente está vendo nessa expressão que a gente ainda não conhece, não sabe o que é? Exatamente, Miguel, a derivada de 1 sobre g de x. A gente não sabe quanto que é a derivada de 1 sobre g de x ainda, né? E aqui, a conta que a gente vai fazer aqui agora é justamente para calcular essa derivada aí, 1 sobre g de x. Quantos de vocês chegaram a assistir a videoaula que eu gravei calculando a derivada de 1 sobre x? Vocês viram? A videoaula com a derivada de 1 sobre x, da função f de x igual a 1 sobre x? Legal, vários de vocês viram. Quem viu, faz muito tempo, né? Não tem problema, Vitor. Quem viu, agora vai perceber que o que a gente vai fazer é muito, muito parecido com o que a gente fez lá, tá? Eu, inclusive, peguei os slides que eu já tinha feito, só botei aqui e fui trocando as coisas, mas usei o mesmo template eu usei aqui, porque é essencialmente a mesma conta. Então, tá bom. Para concluir, né, a gente precisa calcular a derivada, essa derivada aqui, derivada de 1 sobre g de x. Então, como que a gente faz isso? Não temos outra saída, outra ferramenta que não o limite. Limite do delta 1 sobre g sobre delta x, quando delta x tende a zero. Né? Isso aqui significa 1 sobre g de x mais delta x, menos 1 sobre g de x sobre delta x, o que é a mesma coisa que 1 sobre g de x mais delta x, menos 1 sobre g de x, sobre delta x. Ok? Agora, no numerador ali daquela expressão, a gente tem uma diferença de frações, né? Quando a gente tem uma diferença de frações, você quer fazer, né? Quando você quer fazer soma de frações, o que você tem que usar? O que a tia lá do prezinho ensinou para vocês? Então, a soma de frações, crianças, você usa MMC. Exatamente, Mayumi. MMC. É isso que a gente vai usar aqui. MMC, na verdade, é o processo de unificar o denominador das frações. Torná-los o mesmo denominador. Porque aí somar a fração fica bastante intuitivo. Né? Basta somar os numeradores. Então é isso que a gente faz aqui. Só que nesse contexto, um MMC ele consiste em fazer o seguinte, ó. Eu multiplico e divido a primeira expressão por g de x, que é o denominador da segunda fração, e multiplico e divido a segunda fração pelo denominador da primeira fração. Lembrando que quando eu multiplico e divido por uma mesma coisa, eu não altero o valor dessa coisa. Né? Lembrando também que para fazer o quociente de f por g, a gente assume que g de x não é zero. Né? Então tá tudo bem fazer esses quocientes aí. Tá certo? Essencialmente isso é o MMC nesse caso. Vocês concordam? Que agora, ó, o denominador aqui é g de x vezes g de x mais delta x. E aqui é a mesma coisa. Então, se o denominador é comum, basta somar os numeradores. E é isso aqui que a gente vai encontrar. G de x menos g de x mais delta x, tudo isso dividido pelo denominador comum. E não esqueçamos que isso está no numerador daquela expressão, né? Embaixo ainda tem um delta x. Né? Agora, é ruim, né, quando a gente tem, assim, fração em cima, depois outra fração, né? E aí a gente tem aquelas coisinhas de multiplica meios extremos, né? Aquela coisa lá para poder deixar isso numa expressão dividido por outra, né? Sem acumular essas barrinhas aí, né? Aqui nesse caso,
essa expressão de cima corresponde a essa aqui de baixo, né? Seria como multiplicar meios e extremos, lembrando que aqui embaixo o denominador da fração de baixo é 1, né? Tudo bem, gente? Até essa última linha que eu abri aí no slide, tá tudo certinho? Vocês estão acompanhando bem? Ok? Beleza. Legal, agora o que que é... Bom, o que que a gente está tentando fazer aqui, né? Isso é importante deixar claro, né? A gente está tentando fazer aparecer aquela expressão da derivada da g, né? É aquele g de x mais delta x menos g de x sobre delta x. É isso que a gente está tentando fazer, né? Estamos manipulando algebricamente a expressão para ver se essa expressão da derivada da g brota de alguma forma. Agora digam para mim, olhando para essa última expressão que a gente encontrou, vocês conseguem enxergar a expressão que dá a derivada da g por ali? Tem mais coisas, né? Mas você consegue enxergar a expressão da derivada da g nesse trombolho todo aí? Pronto, primeira coisa que o Henrique está dizendo, coloca o sinal em evidência, né? Porque aqui a gente tem g de x menos g de x mais delta x. E na derivada é o contrário, né? O sinal está trocado. Então vamos fazer isso que o Henrique está dizendo. Né, ó, coloquei o menos aqui para fora, e aí agora esse cara que tinha um sinal de menos ficou com mais. E esse que tinha um sinal de mais ficou com menos. Tudo bem? Então, fiz o que o Henrique falou, coloquei o sinal em evidência. E além disso, eu separei essa parte aqui do denominador, ó, eu coloquei aqui em outra fração. Posso fazer isso? Posso escrever essa fração como produto dessas duas aqui? Essa dividido, essa vezes essa? Tudo bem fazer isso? Sim ou não? Tudo bem, né? Beleza. Legal. E aí? Apareceu ou não a expressão que dá a derivada da g? Apareceu, né? Tá lá. Então, quer dizer, o que que vai dar isso? Na primeira expressão ali, é justamente a derivada, né? Concordam que isso aqui, quando eu faço o ΔX tender a zero, isso daqui dá a derivada? Agora, olha aqui embaixo. Esse g de x mais ΔX, quando eu fizer o ΔX tender a zero, para onde vai isso? Para onde vai g de x mais ΔX? Perfeito. G ao quadrado, né? O Henrique já está vendo que isso aqui vai dar g de x, eu já tenho um g de x aqui, então vai ficar g ao quadrado, né? G de x ao quadrado. Todo mundo concorda, gente? Se não, por favor, manifestem-se, tá? Para eu poder saber. Beleza. Então, a hora que eu aplico esse limite, não posso esquecer que tem um sinal de menos aqui fora. Isso aqui é g' de x, é a derivada. X mais ΔX vai para zero, g é contínua, lembra disso, né? Portanto, isso aqui vai dar g de x, vezes g de x vai ficar g de x ao quadrado, né? Ou seja, a derivada de 1 sobre g de x é essa expressão que a gente está vendo aí, ó. Menos g' de x, menos a derivada da g de x, dividido por g de x ao quadrado. Pronto, para fechar, agora a gente só junta isso lá naquela expressão que a gente tinha obtido antes, que a gente aplicou a regra do produto, só faltava calcular essa derivada. A gente junta isso lá agora. Ó. Então, portanto, a derivada do quociente, a gente já tinha visto que deu isso, né, usando a regra do produto. Deu essa expressão aqui. A derivada de 1 sobre g de x era a única coisa que faltava. Então, agora a gente calculou, vou só substituir. Troquei, então, isso por isso. Né? Tá aqui. E apareceu esse sinal de menos que veio daqui. Pronto. Eu poderia parar aqui e dizer, olha, essa daí é a regra do quociente. Mas a gente gosta de melhorar ela um pouquinho mais e fazer, né, percebendo que aqui tem uma diferença de frações de novo. Então a gente faz o MMC. O denominador aqui é g de x e o denominador aqui é g de x ao quadrado. Quem é o MMC de g de x e g de x ao quadrado? Digam para mim.
Quem é o MMC, o mínimo múltiplo comum desses caras? G de x ao quadrado. É aquele que tem que ser múltiplo dos dois. Né? Tem que ser múltiplo dos dois. Então, justamente, g de x ao quadrado. Né? Aí, é como se a gente tivesse multiplicado e dividido por g de x aqui, né? Então, aparece um g de x embaixo, em cima, e aparece um g de x embaixo, fica g de x ao quadrado. Aqui a gente só manteve o denominador. Então, ficou f de x menos f de x vezes g' de x. Pronto. Isso é, para aqueles que viram, o que vocês viram, se lembram do que era chamado de a regra do quociente? Sim ou não? É isso aí? Né? Só concluindo, então, se f e g são duas funções deriváveis, então a regra do quociente, a regra para a derivada de f dividido por g, é essa daqui. Como é que a gente lê essa regra, né? Essa regra a gente lê assim, ó. A derivada, então, o quociente a gente vai chamar assim, é a função de cima dividido pela função de baixo, tá? A função de cima é a que está no numerador, a função de baixo é a que está no numerador. Então, o que diz a regra do quociente? A regra do quociente diz que a derivada do quociente é igual à derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, tudo isso dividido pela derivada, ou desculpa, pela função de baixo ao quadrado. Certo? Essa é a chamada regra do produto. Né? Então, duas coisas. Primeiro, a conta fez sentido até chegarmos nessa expressão? Fez sentido para vocês? Sim ou não? Beleza. Assim, faz sentido para vocês que a gente percorra esse tipo de caminho e não simplesmente e assim, o valor que isso tem em relação a simplesmente chegar aqui, eu poderia chegar para vocês e falar assim, gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar da regra do produto e da regra do quociente. Ó, a regra do produto é essa daqui, ó. Derivada do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivado do segundo. Agora você aplica essa regra aí para resolver os exercícios. E a regra do quociente é derivada do quociente, é a derivada de cima vezes de baixo, menos de cima vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Essa é a regra, agora você vai aplicar aí nos exercícios. Vocês conseguem sentir a diferença? Faz sentido para vocês que a gente saia simplesmente da regra em si e tente olhar para o que está por trás dela? Isso faz sentido para vocês ou não? Sim, não. Faz sentido que se faça isso? Vocês conseguem sentir o quanto o nível de conhecimento, de apropriar-se daquele conceito, ele é outro, quando a gente olha para o que está por trás e não simplesmente pega a regrinha pronta e começa a aplicar que nem doido? Vocês conseguem sentir? Gente, isso para mim é o, assim, é o que dá sentido ao que eu faço, ao que eu tenho feito aqui com vocês, né? É justamente quebrar essa lógica da matemática enquanto mera aplicações de regras. É entender o que está por trás, é entender que por trás dela existem nexos, existem... E no processo de entender, claro, essas ideias elas são complexas, é o que eu falei para vocês lá no começo. Elas são complexas, às vezes vai precisar de tempo para processar, às vezes não vai ficar claro, às vezes vai ficar confuso. Mas trilhar esse caminho é aí que o conhecimento acontece de fato. É aí que, de fato, aquilo vira conhecimento nosso, entende? Porque você vai pro fundo, você não fica só na casca do negócio, sabe como que é? E isso para mim faz toda a diferença. Isso é a diferença entre aprender ou acumular informações. Se você decora todas as fórmulas, por exemplo aqui, né? Todas as regras de derivação, você decora tudo, decora as fórmulas para as derivadas de todas as funções, decora todas as regras, e aí você vira uma máquina de derivar, né? Literalmente máquina, vira um autômato, né? Isso não é aprender, isso é acumular informação e treinar uma técnica.
Então você acumula informações e você treina. Tudo isso máquinas são capazes de fazer. A gente é mais do que isso. O nosso nível é o nível do conhecimento. E o nível do conhecimento ele vai para mais fundo do que isso. Ele vai para o nível do questionamento. A regra do produto é essa? Tá, por quê? Por que, que é assim e não de outra forma? Por que, que a regra do produto não é simplesmente f vezes g linha de x igual a f linha de x vezes g linha de x? Não seria tão mais fácil? Por que, que a regra do quociente não é só f linha de x dividido por g linha de x? Não seria tão mais fácil se a gente escolhesse que fosse assim? Pô, seria. Acontece que a gente não escolhe. Isso simplesmente vem. Isso vem do raciocínio que se coloca, né? Isso vem de cavucar, de entender o conceito e de extrair o que está lá. E que a gente não tem autoridade para dizer se é assim ou é de outra forma, né? E é nesse mergulhar que o conhecimento acontece, né? Espero que, de verdade, assim, isso comece, isso esteja começando a ficar mais evidente para vocês. Que são as duas formas de a gente encarar, de vocês encararem tudo que vocês vão encontrar ao longo do curso de vocês. Você pode encarar as disciplinas, tudo que você for fazer como momentos de acúmulo de informação ou de não acúmulo de informação, porque muitas dessas coisas vão entrar e vão sair muito rapidamente, né? Ou realmente vamos mergulhar e vamos fazer daquilo o momento de adquirir conhecimento, né? Tenham isso sempre em mente, tá? Critiquem a vocês mesmos o tempo inteiro se vocês estão, de fato, trabalhando pelo conhecimento ou estão apenas acumulando informações, né? Entende o que eu quero dizer, gente? Faz sentido para vocês? Beleza. Bom, me dou por satisfeito, por concluído, né? Talvez tenha sido bastante denso, talvez tenha sido dos nossos encontros todos o mais denso de todos, né? O mais carregado de ideias novas para muitos de vocês, para a maioria de vocês, mas eu vou encerrar aqui a gravação e aí peço o feedback aí de vocês, para quem está assistindo no gravado, espero que tenha ajudado aí, espero que tenha ficado claro as ideias, e até aí a próxima.